Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de geometria para as turmas de nono ano. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós iremos abordar o seguinte. Nós iremos falar do capítulo 2, onde a gente vai falar sobre circunferência. Isso está lá no livro de vocês, na página 127. Ok, pessoal? Página 127. Então vamos lá. Circunferência, né, pessoal? Não é a primeira vez que falamos sobre a circunferência, figura fundamental em numerosas contribuições geométricas. E você também já aprendeu a traçar a figura de uma circunferência usando compasso. Então vem a definição. O que é circunferência? É a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo desse plano, tá? Então, isso é a definição de circunferência. É a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo desse plano. Então, esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência, que aqui nós colocamos a letra O, tá? E a distância constante é o comprimento, que a gente chama de raio. Essa distância constante é chamada de raio, tá bom? Então observe agora, pessoal, aqui abaixo a gente vai observar nas figuras a seguir alguns elementos de uma circunferência. Então nós temos o raio. O que é o raio? É qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência, chama-se o raio, tá bom? Corda. Corda é qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência. E diâmetro seria o seguinte: a corda que passa pelo centro, tá? Ó, corda é qualquer ponto que liga dois pontos da circunferência, né? Então, a corda que passa pelo centro da circunferência chama-se diâmetro. O diâmetro é a maior corda da circunferência, tá bom, pessoal? Aí nós temos aqui, note que a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio. A gente tem aqui, ó, um raio mais outro raio, então a junção dos dois vai formar o diâmetro, tá bom? Na página 128 nós temos o seguinte: posições relativas de uma reta e uma circunferência. Então tem algumas posições que nós devemos falar aqui, pessoal. Reta secante. O que vem a ser reta secante? É a reta que corta a circunferência em dois pontos distintos, tá? Então, tocou em dois pontos distintos da circunferência e diz que essa reta é uma reta secante. A sua distância do centro até a reta, ela vai ser menor do que o raio, tá bom? Menor do que o raio. Aí nós temos também a reta tangente. O que é a reta tangente? É a reta que tem apenas um ponto em comum com a circunferência, ou seja, ela toca em um único ponto da circunferência. Neste caso, pessoal, a distância do centro da circunferência até a reta é o mesmo raio, tá? É do tamanho do raio. Então, a distância do centro até a reta vai ser igual ao raio, tá? Quando a reta for tangente. E a reta externa, quando é que uma reta é considerada externa à circunferência? A reta S e a circunferência não tem ponto em comum, quando ela não toca de maneira nenhuma na circunferência, tá? Então, neste caso, a distância do centro da circunferência até a reta, ela vai ser maior do que o raio, tá bom? Então, nesse caso, a reta é chamada de reta externa, ela está do lado de fora da circunferência. Na próxima página, pessoal, a gente tem duas propriedades para estudar aqui. A primeira propriedade fala sobre a reta tangente. O que é que diz? Ela diz o seguinte, pessoal: qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto da tangência, tá bom? Então, qualquer reta que for tangente, tocou uma única vez na circunferência, ela vai ser perpendicular ao centro da circunferência, ao ponto do centro. Opa, tá? Opa, mandou aqui a mais, calma. Tá? Então essa é a primeira propriedade. Qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência, tá bom?
E a segunda propriedade, a gente tem aqui uma figura, tá? A figura nos mostra dois segmentos, P de A, ó, P até o A e P de B, tá? Tangentes à circunferência, traçados de um ponto P externos. Tá? Aqui nós temos um ponto P lá fora da circunferência, ponto P externo. Então ele diz o seguinte: se de um ponto P exterior a uma circunferência traçarmos os segmentos PA e PB tangentes à circunferência nos pontos A e B, então os segmentos P de A e P de B são congruentes, são iguais. Então essa distância de P de A e P de B vai ser igual, desde que esses pontos sejam pontos de tangência com a circunferência, tá bom, pessoal? Aí ele considera aqui, né, se considerarmos os triângulos retângulos OAP e OBP, podemos afirmar que são congruentes, pois tem a hipotenusa, que é OP, nos dois triângulos. E, tá? Então, esse OP é válido para os dois triângulos, então é igual. E OA é o raio e OB é o raio também, então também são iguais. Então, se tem dois lados correspondentes iguais, congruentes, significa que os triângulos são congruentes. Ou seja, esse lado P de A é congruente com P de B, tá? Ou seja, eles têm a mesma medida. Ok, pessoal? Na página 130, pessoal, nós vamos ter aqui, ó, na página 130, nós vamos ter 10 questões, questão 1 até a questão 7, quer dizer, 7 questões, tá bom? Página 130, nós vamos ter 7 questões para vocês treinarem sobre o assunto de hoje. Página 130 até a questão 7, da 1 até a questão 7. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galerinha!